Queridos irmãos, dando aí sequência ao nosso estudo, a nossa nova série de lições, firmados, em Cristo, as reflexões aí, os estudos a respeito do livro, da carta do apóstolo Paulo, tanto aos Colossenses como ao Filemon, e através dessa série de lições possamos a cada dia estarmos firmados, enraizados, nos aprofundarmos no conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Evangelho, para que possamos fazer a vontade do Senhor, estarmos aí firmados e também, acima de tudo, nessa vontade de Deus está também que nós possamos servir ao Senhor com muita alegria, com muito entendimento e também com muito desprendimento. E na lição de hoje, no dia aí 24 de julho do ano de 2021, lição de número 4, temos como o tema para hoje, firmes no Evangelho. No sábado passado, para que nós possamos aí nos inteirar um pouco mais a respeito do assunto, nós estudamos a respeito da supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo veio através ali das suas orientações aos nossos irmãos da cidade de Colosso, dizendo que Jesus não era simplesmente um mero mestre, não era um homem comum. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus, 100% divino. Nele habitava a plenitude da divindade, nele habita a plenitude da divindade. Quebrando assim alguns ensinamentos dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, que diziam que Jesus era apenas uma emanação da parte de Deus, mostrando que Jesus era apenas um mestre, um rabi, vamos dizer assim, importante, mas apenas um homem puro e simplesmente. Mas o apóstolo Paulo vem nos mostrar a supremacia de Cristo, ou seja, que Jesus que ele é o cabeça, que ele está em primeiro lugar, que ele é o Deus poderoso e supremo. Ele é uma das pessoas da Trindade divina. Ele é Deus, 100% homem e 100% Deus. Portanto, firmados por essa palavra tão maravilhosa, sabendo que Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo de Cristo, ele é o cabeça da igreja, que nós possamos nos firmar nesse Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Jesus Cristo. É a boa notícia do reino de Deus, em que Jesus Cristo veio nos trazer o reino do Pai e foi inaugurado entre nós. E hoje nós não somos mais cidadãos do mundo, porque fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme nós vimos no estudo do sábado passado. E assim, sendo transformados em cidadãos, membros uns dos outros, possamos estar firmados na palavra de Cristo, no Evangelho de Jesus. E é isso que a nossa lição nessa manhã vem nos mostrar. Justamente o quê? O objetivo da nossa lição nessa manhã é que nós possamos compartilhar entre nós, irmãos, entre uns e os outros, que o nosso propósito é que nós possamos permanecer firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Aí você me pergunta, mas o que é permanecermos firmes no Evangelho de Jesus? É nós estarmos solidificados na palavra do Senhor, estáveis, persistentes, constantes, pessoas que não cedem a qualquer vento de doutrina, conforme a própria palavra do Senhor nos fala, que vocês possam estar firmes, não sendo abalados por ventos de doutrinas. Que nós possamos não hesitar em sempre nos posicionarmos ao lado da verdade da palavra do Senhor, não vacilarmos, estarmos inabaláveis, inabaláveis em Jesus, conforme o apóstolo Paulo falando, a Timóteo, ele diz que a igreja, nós que somos o corpo de Cristo, devemos estar firmes, a igreja como coluna e sustentáculo da verdade, da palavra do Senhor. Que possamos a cada dia não desistir facilmente. Na época dos nossos irmãos de Colossos, assim como hoje, existiam e existem ainda hoje muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, homens muitas vezes enganadores, que têm trazido um evangelho
genérico, que tem trazido um evangelho mais afrouxado, que tem trazido um evangelho que não está de acordo com as verdades de Cristo, aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E infelizmente, assim como na época dos nossos irmãos colossenses, temos visto isto também hoje, que tem mexido com a mente de muitas pessoas, que tem realmente embalado, ventos que vêm muitas vezes desestabilizar, desestruturar a vida de muitos irmãos. E muitas vezes até mesmo as nossas vidas. E nós temos o quê? Que nos firmar em Jesus Cristo, irmãos, na palavra do Senhor. De que maneira fazemos isso? Da maneira que devemos buscar sempre a palavra do Senhor. Portanto, firmes no Evangelho, para que possamos ajudar, auxiliar e servir aos nossos irmãos nesse desafio de quê? De estarmos firmes na palavra do Senhor. O texto que nós temos como a base referencial para o estudo na nossa manhã está registrada na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2 e os versículos de número 2 também, que diz assim: esforço-me. Quem falando isso? O apóstolo Paulo, nos falando através da sua carta, falando aos Colossenses e a nós hoje. Esforço-me para que eles quem? Os irmãos, os crentes de Colossos e nós hoje, sejam fortalecidos em seu coração, ou seja, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e estejam unidos em amor, ou seja, ligados através do amor, e através do amor alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Então nós vemos aqui esse texto base que é tão maravilhoso, irmãos. Paulo, ele se esforçava o quê? Para que cada um de nós, não somente os colossenses em sua época, mas essa palavra, como inspirada pelo Espírito Santo, ela chega até nós. Você e eu podemos tomar essa palavra para a nossa vida, para a nossa base. Ele se esforçou para que nós pudéssemos sermos fortalecidos em nossos corações, que estivéssemos unidos. Nós vemos ali que o propósito de Paulo é que a igreja de Jesus Cristo pudesse estar unida, bem alicerçada, como se fosse realmente um único corpo, uma massa sólida, forte. Por quê? Porque dessa maneira eles alcançariam a riqueza do pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que pudéssemos alcançar esse pleno conhecimento, devemos estar unidos, devemos estar solidificados uns com os outros, nessa ajuda mútua, nesse auxílio, com a finalidade, ou seja, finalidade, propósito de podermos conhecer plenamente o ministério. O ministério, o que é o ministério? É um serviço, é o cuidado que cada um de nós temos que ter com a obra, com o reino de Deus. É a mordomia que nós vamos aprender no decorrer do estudo da lição, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, irmãos, nós vemos aqui que mesmo detido lá em Roma, na sua prisão domiciliar, ele havia chegado até na cidade de Roma e ali ele estava preso. Preso por quê? Porque ele defendia a palavra do Senhor e defendia o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo detido na sua prisão domiciliar, lá em Roma, Paulo enfrentando uma situação realmente desfavorável. Por quê? Porque ele havia defendido muito a palavra do Senhor, a igreja de Cristo, né? O perseguidor que ora perseguia os cristãos, que ora consentia na morte de muitos e muitos cristãos, agora ele, por amor a Jesus Cristo, sofreu tudo aquilo que ele fez e ainda muito mais em seu corpo, em sua vida. Por quê? Por amor a Jesus, por amor à igreja de Cristo, por desejar que a igreja chegasse ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento dos mistérios de Deus, que estão totalmente revelados em Cristo Jesus,
conforme nós vemos na mesma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, aí por volta do capítulo de número 1, versos 25, 26, 27 a seguir. E nós vemos que, embora numa situação de muita dificuldade, Paulo não ficou ali se lamentando, lamuriando, não ficou ali preocupado em defender-se e defender a sua reputação pura e simplesmente. Paulo, ele estava mais preocupado com quem? Em manter a firmeza dos irmãos, em manter o evangelho firme nos corações dos irmãos ali de Colossos, assim como nos nossos corações hoje. Manter a firmeza dos cristãos, que eles não tirassem o foco do evangelho. Ele tinha razão para estar preocupado com os nossos irmãos, com os novos convertidos. Por quê? Porque eles estavam sendo bombardeados constantemente pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres, como nós já dissemos. Aqueles mestres que são considerados ali com uma doutrina que chamava o gnosticismo, né? Mestres gnósticos, que visavam o quê? Descredibilizar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente descredibilizar a obra de Cristo, mas descredibilizar o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que hoje nós temos visto as mesmas coisas acontecerem? Eu deixo essa pergunta para que você e eu possamos pensar. Será que através das mídias, através dos canais de televisão, através dos programas, através de tantas outras doutrinas, podemos dizer assim, nós não temos visto isto acontecer de maneira muito contundente, muito incisiva, muito feroz, podemos dizer assim? Tentam descredibilizar não somente a obra de Jesus Cristo, através de um evangelho misturado, de um evangelho temperado, conforme a vontade dos seres humanos, conforme o seu bel prazer, conforme aquilo que lhes convém, um evangelho muitas vezes de conveniência. E não somente isso, irmãos, perigosamente tem tentado descredibilizar a pessoa e a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos no sábado passado que Jesus, ele é o cabeça, ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel, ele é o Senhor de toda a criação. Não apenas uma emanação da parte de Deus, não, absolutamente. Não apenas um mestre, um guru. Ele não é apenas um líder de uma instituição religiosa, não. Ele é o próprio Deus que deve ser adorado, que deve ser reverenciado. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo e também a nossa preocupação hoje. A preocupação da Igreja Adventista da Promessa, a preocupação nossa é o quê? Nós defendermos as verdades da palavra do Senhor. Por quê? Defendermos as verdades da palavra do Senhor. Porque através do pleno conhecimento da palavra de Deus, poderemos conhecer verdadeiramente quem é Jesus, quem é o Senhor, Deus, quem é o Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo nos conclama a nós não somente começarmos bem a nossa carreira cristã. É muito importante sim, conforme a introdução da nossa lição nos diz. Muitos começam bem a vida cristã, mas não terminam da mesma maneira. E Paulo cita aqui um exemplo, de um irmão chamado Demas. Ele acabou desistindo da fé, amando mais o presente século. Ou seja, o que é esse amando mais o presente século? Demas desistiu, ele foi um cristão, aceitou a Jesus, ele começou bem a sua carreira, mas olhando para as coisas do mundo, olhando para as ofertas que se faziam a ele, olhando para os sofismas, ou seja, as histórias, as fábulas, aquilo que convia ao seu coração, ele acabou desistindo do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa história está registrada em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo de número 10. Portanto, o intuito de Paulo é que esse não seja o fim dos crentes de Colossos. Ou seja, Paulo desejava que cada um de nós comecemos bem a nossa carreira, sabendo que a carreira cristã não é um tiro rápido, não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. É uma corrida que nós não fazemos simplesmente com uma explosão inicial e depois
apagamos e desistimos. Não. A maratona, ela deve ser percorrida com, primeiro, constância, preparo, firmeza, cadência e sempre perseverança para que possamos chegar até o final. Portanto, eu te convido para que você abra a sua Bíblia, se você não tiver uma lição aí disponível nesse momento, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses e o versículo 24 do primeiro capítulo, capítulo 1, verso 24, até o capítulo 2, verso 5, e você poderá inteirar totalmente do assunto da lição, você poderá totalmente aí estar participando desse estudo. Portanto, nós vemos aqui que a lição nos propõe algumas perguntas, ela nos faz alguns questionamentos a respeito do sofrimento do apóstolo Paulo, aquilo que ele passou ao defender o Evangelho de Jesus Cristo e assim defender os irmãos, os crentes de Colossos. E assim a palavra, nós podemos contextualizar ela, ou melhor dizendo, nós podemos trazê-la para a nossa realidade atual, aplicar a palavra do Senhor aos nossos dias, Que sofrimento que muitas vezes eu e você passamos em defender o Evangelho de Jesus Cristo, Por que o apóstolo Paulo sofreu? Qual era essa finalidade? Como o apóstolo lidou com esse sofrimento? Por que isso vale a pena? Ou seja, por que vale a pena nós sofrermos pela palavra do Senhor? Qual é a responsabilidade do ministro, daquele que busca servir ao Senhor, aquele que serve? O que isso significa, A função do mordomo, daquele que serve, administra as coisas do seu Senhor. E como Paulo lutava pela firmeza dos cristãos, com quais propósitos que ele fazia essa luta? Esses são alguns questionamentos que a lição nos faz nessa manhã. Portanto, a primeira pergunta justamente nos fala a respeito desses sofrimentos que Paulo passou, Fale sobre os sofrimentos pelos quais passou o apóstolo Paulo ao defender a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Um dos sofrimentos ele estava passando justamente quando ele escreveu essa carta que foi endereçada aos nossos irmãos colossenses. Ele estava preso, conforme nós já vimos ali. Paulo estava preso em Roma. Por quê? Por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava ali numa casa que ele alugara, que ele ainda teria que pagar esse aluguel e servia como a prisão domiciliar. Por quê? Porque ele defendia o Evangelho de Jesus Cristo. E como nós dissemos ali, embora sofrendo, embora preso, Paulo não se lamuriou, mas a preocupação dele não era consigo mesmo, com a sua reputação, com o seu bem-estar. Ele não se preocupou em tentar buscar recursos para se ver livre da prisão. Ele tinha realmente satisfação em poder sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que ele dizia, o meu viver é para Cristo, eu vivo para Cristo, e se morrer eu tenho um lucro. Ou seja, ele tinha a certeza de que se ele morresse, ele morreria para Cristo, ele estaria em Cristo Jesus, ele estaria com a sua vida guardada em Cristo, mas se ele vivesse, ele sabia que ele viveria sempre para servir a Jesus e fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao defender a pregação do Evangelho de Cristo aos nossos irmãos, aos não-judeus, aos gentios, ele sofreu muita perseguição. Sofreu perseguição dos judeus, sofreu perseguição do império, sofreu perseguição de alguns que se intitulavam até mesmo como irmãos, como aqueles que pertenciam até mesmo à igreja. Sofreu muitas vezes chicotadas, ele foi apedrejado, foi preso não somente uma vez, algumas vezes Paulo foi preso. Paulo sofreu realmente no seu corpo, ele carregava no seu corpo as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele mesmo disse. E em Colossenses, no capítulo de número 1 e o verso de número 24, nós vemos o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, Paulo não se lamuriava dos sofrimentos, mas ele se alegrava, porque ele sofria por amor aos irmãos. É uma lição muito importante que Paulo deixa para mim e para você, irmãos.
Eu sei que muitas vezes a nossa luta na defesa do Evangelho não é fácil, porque muitas vezes quando você se propõe a defender a palavra de Deus, as verdades de Cristo Jesus, eu sei que você e eu podemos ser perseguidos, sermos taxados como fanáticos, como carolas muitas vezes, como pessoas que estão fora das realidades, fora da atualidade. Mas ele não se importava com esses rótulos, não se importava com as perseguições. Claro, por quê? Porque dentro do seu coração ardia o amor pelo reino de Deus, ardia a paixão pelas almas. Dentro do seu coração e na sua vida estava o quê? A atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus quem guiava a vida do apóstolo. O apóstolo fazia apenas aquilo que o Espírito Santo lhe determinava. Ele era totalmente submisso a Deus, a Jesus Cristo e à vontade do Espírito Santo. Portanto, ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por causa de vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, Paulo sabia que ele já havia sofrido demais, que ele carregava no seu corpo as marcas dos apedrejamentos, dos naufrágios, das chicotadas, das chibatadas, das vezes que ele foi agredido, que ele foi realmente sofreu no seu corpo as agressões por causa do amor de Cristo, mas ele sabia que ainda restava muitas outras aflições para ele em defesa do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz assim: e tudo isso eu sofro em benefício do seu corpo. Quem era o corpo de Jesus? A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, servos do Senhor, você, irmão, que de repente é líder da igreja do Senhor Jesus Cristo, você que é um ministro, não somente os líderes, os ministros, pastores ou consagrados, mas eu e você, como servos de Cristo, sofremos e deveremos sofrer por vezes na nossa vida e no nosso corpo aquilo que Jesus, Ele carregou em si mesmo, as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, Atos 22 e 21, para nós concluirmos aqui essa primeira pergunta. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Nós vemos aqui que Paulo citando aquilo que o Espírito Santo havia determinado para ele. Paulo, eu te digo, você vai, porque eu vou te enviar para longe, vou te enviar para pregar aos gentios, ou seja, aos não-judeus, aqueles que ainda não haviam conhecido a palavra do Senhor, mas que Deus havia reservado através de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, o que também esse evangelho, essa boa notícia, aqueles que ainda não tinham esse conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Ou seja, ele sofreu pelo evangelho de Jesus, para que aqueles que ainda não conheciam alcançassem o conhecimento da palavra de Deus. Sofreu por amor a Cristo, tentaram calar-lhe a força, como nós já dissemos, fizeram de tudo para calar a voz do apóstolo Paulo, a voz de Deus que era reverberada através da vida de Paulo. Ele teve que lidar com muitos perigos, com falsos mestres, com falsos ensinamentos, mas para ele tudo isso era motivo de alegria. Então essa é a maneira de como Paulo lidou com todo esse sofrimento, irmãos. A pergunta de número 2 nos diz exatamente isso, de que maneira que ele lidou com todo esse sofrimento. Não ficou murmurando, não ficou reclamando, não ficou delegando culpa a outro, de maneira nenhuma. Paulo, ele assumiu a sua responsabilidade como um ministro do Evangelho de Cristo, como um servo do Senhor. Ele assumiu essa responsabilidade, lidou com isso de maneira que ele sabia que valia a pena sofrer por amor a Jesus, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecido a palavra do Senhor. Por isso que ele se tornou servo de Cristo, ministro do Senhor. Antes ele era um servo do império, antes ele era um servo do judaísmo, perseguindo os cristãos, maltratando os cristãos. Tanto é que sabemos, a palavra do Senhor nos deixa muito bem claro, que Paulo, ele consentiu na morte do primeiro mártir do Evangelho de Jesus Cristo, do primeiro mártir do Evangelho, que foi Estevão.
Paulo estava ali. Diz que aqueles homens vinham e depositavam as suas túnicas aos pés de um jovem chamado Paulo, enquanto eles se preparavam para apedrejar Estevão. E Paulo consentia o que? Na morte de Estevão. E Paulo tinha carta dos seus superiores para o quê? Para perseguir, para levar algemado, manietado, preso os cristãos, aqueles que professavam Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ele recebeu a iluminação do céu, que ele teve esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus aparece a Paulo enquanto ele estava no caminho para Damasco, enquanto ele ia perseguir os cristãos. Então Paulo, naquele momento de perseguidor, ele é transformado a um servo, a um perseguido, aquele que amava o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, Paulo tinha o quê? Um prazer em sofrer por Jesus, porque ele havia feito muitas pessoas, muitos cristãos sofrerem. Agora ele sabia que era a sua vez de se entregar e de sofrer pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, diz assim o final do primeiro item da nossa lição: o apóstolo não perguntou o que vou ganhar com isso, ou seja, o que vou ganhar em servir ao Senhor, porque muitos estão pensando naquilo que vão ganhar servindo ao Senhor. Muitos pensam que num status, muitos pensam que numa notoriedade, muitos pensam no que, de repente, numa fama de ser um ministro e um servo do Senhor. Mas Paulo não fez essa pergunta, o que vou ganhar com isso? Sim, ele fez, quanto Deus permitirá que eu contribua? Ou seja, para ele era um privilégio, irmãos, e esse deve ser o nosso desejo. Nós devemos buscar do Espírito Santo esse desejo. Senhor, quanto de mim pode ser empregado? O quanto eu posso contribuir para com a obra do Senhor? Vale a pena pagar o preço do sofrimento em favor da firmeza da igreja e da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Se vale a pena, irmãos, a pergunta de número 3, então nos mostra qual é a responsabilidade dos ministros do Senhor Jesus Cristo. Qual deve ser a responsabilidade? Para atuar em favor da igreja, Paulo recebeu a responsabilidade de ministro do Evangelho. O que isso significa? Ele também fala sobre a função do mordomo, daquele que administra a obra do Senhor. E nós vamos ver o que o item 2 e que o texto de Colossenses capítulo 1, verso 25 nos fala, que foi o texto que nós acabamos de ler há pouco, do qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus. Paulo, então, ele se torna um servo, ou seja, ele se torna um diácono, ministro. Quando nós falamos de ministro, nós imaginamos um cargo extremamente importante. Quando nós falamos o ministro da saúde do governo brasileiro, você pensa, realmente é um homem extremamente importante, um ministro da presidência da República é um homem que está aí no primeiro escalão no auxílio ao governo federal, vamos dizer assim. E muitos também têm esse pensamento, o ministro do Evangelho, as pessoas já imaginam, não, aquele que está nos primeiros escalões no reino de Deus. Não, irmãos, o ministro é um diácono. A palavra grega para ministro é diáconos, que significa o quê? Aquele que está a serviço de outrem, ou seja, aquele que está disposto a servir a outras pessoas. É como se fosse aqui o garçom, aquele que serve, aquele que emprega a sua vida ao bem-estar e ao serviço de outras pessoas. Assim Paulo se tornou então um servo de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Pela convocação de Deus. Foi Jesus Cristo quem fez o convite, Paulo foi constrangido pelo amor de Cristo Jesus. Paulo foi levado a aceitar o convite de Jesus Cristo, porque ele entendeu a grande responsabilidade em ser servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos, irmãos, aqui que servimos a Cristo Jesus não é algo irrelevante, de maneira nenhuma.
Servirmos ao Senhor Jesus Cristo está acima de todo e qualquer cargo que eu e você possamos almejar nesse reino, nos reinos do mundo. Servir a Jesus está acima de qualquer posição que o homem possa desejar em sua vida secular. Servir a Jesus é algo realmente de muita importância e o apóstolo Paulo entendeu isso. Muitos podem dizer, mas eu vou ser servo dos outros. Jesus disse assim, aquele que deseja ser grande, seja o que serve. Aquele que deseja ser o primeiro, seja o último. Nós vemos aqui, irmãos, a matemática de Jesus, a matemática de Deus. Ou seja, ele diz assim, os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ser servido, ele deve servir. Aquele que deseja ser grande no reino de Deus, deve ser o menor. Ou seja, aquele que mais serve. Por quê? Porque nós vemos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus, fazendo aqui um parênteses, quando ele foi ensinar os seus discípulos uma lição de humildade, que ele pega a toalha, a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, alguns ficaram admirados, alguns pensaram no seu coração, até o ponto que Jesus chega então para Pedro, para lavar os pés de Pedro, e Pedro fala, olha, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não. Então o Senhor Jesus fala assim, se eu não fizer isso, se você não fizer isso, de maneira nenhuma você terá parte comigo no meu reino. Então Pedro entende aquilo que Jesus estava fazendo. Nós entendemos aqui, irmãos, que a responsabilidade de sermos ministro é o quê? De nós podermos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecido a palavra do Senhor. Essa era a responsabilidade de Paulo, fazer com que não somente os irmãos da igreja de Colossos, mas eu e você hoje pudéssemos ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Diz assim o comentário da nossa lição, o termo ministro, do grego diácono, significa servo, alguém que executa o pedido de outros. Logo, Paulo sabia que o seu dever consistia em trabalhar para o benefício do corpo de Cristo, a igreja, não para os seus próprios interesses. O seu dever de servir era de acordo com a responsabilidade atribuída por Deus, ou seja, ele foi convocado por Jesus, por Deus, conforme nós vemos no texto de Colossenses 1, 25. O termo responsabilidade aqui, ou dispensação, como algumas traduções nos falam, na dispensação do Senhor, é uma tradução da palavra grega oikonomia, ou seja, indica uma pessoa que ela está encarregada de administrar os bens do seu Senhor. Se eu e você trabalhamos numa empresa e somos administradores daquela empresa, está sobre você a responsabilidade de você administrar bem aquilo que o seu patrão colocou na sua mão. Assim é, irmãos, o reino de Deus. Nós somos chamados a ministros do Senhor, de sermos esse agente, de praticarmos a oikonomia, de sermos esse administrador dos bens do nosso Senhor. Quais são os bens do Senhor? É a sua igreja, são as pessoas que fazem parte da igreja. São os membros da igreja, são as pessoas que Jesus Cristo entregou a sua própria vida e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Cabia ao mordomo, falando a respeito de mordomia, cabia ao mordomo balancear a dieta para que a família recebesse todos os nutrientes necessários. O mordomo, nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, não era somente aquele que administrava o lar, mas era aquele que balanceava até mesmo a quantidade de comida que os seus senhores, que os seus patrões iriam comer. Ou seja, era algo de muita responsabilidade que pesava nas costas do mordomo, do ministro, daquele que servia a outro. Paulo sabia que era o seu dever alimentar a igreja devidamente com a palavra do Senhor. Portanto, ele diz assim, a execução desse dever consiste em mostrar o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Quem é o mistério de Deus, irmãos? Os gnósticos, os falsos mestres, estavam muito interessados nesses mistérios, nessas lendas. Mas quem é o verdadeiro mistério de Deus para mim e para você? Jesus Cristo. Nós temos esse pleno conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, a pergunta de número 4 agora nos mostra de que modo Paulo então luta pela firmeza dos cristãos colossenses e quais eram os propósitos, né? Com quais propósitos que Paulo lutava pela firmeza dos nossos irmãos da cidade de Colossos, e ele lutou por mim e por você ainda hoje, através dos seus escritos, daquilo que o Espírito Santo proporcionou que Paulo nos trouxesse de ensinamentos. Está registrado em Colossenses, no capítulo de número 1, o verso 29 e capítulo 2, versos 1 e 2, que eu gostaria de ler com vocês. Diz assim, Colossenses 1, 29, é para cumprir esse propósito que eu me esforço arduamente. Qual o propósito, irmãos? De firmar, fortalecer a mim e a você na palavra do Senhor. Eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Qual o poder que operava em Paulo? O poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. O que é que fazia Paulo ser tão eficiente, irmãos, na realização da obra do Senhor? Não era somente o seu preparo, não era somente a sua intelectualidade, não era somente a sua inteligência, não, de maneira nenhuma. A eficácia do ministério do apóstolo Paulo era justamente o quê? O poder do Espírito Santo que operava e que governava a vida do apóstolo Paulo. A eficácia, irmãos, daquilo que Jesus coloca nas nossas mãos para nós fazermos, é justamente o quê? Nós termos a vida de Cristo em nós. Nós temos o Espírito Santo agindo em nós, nós temos a vontade do Senhor agindo sempre e governando sempre a nossa vontade. A vontade de Cristo em primeiro lugar, eu me submeter, eu me colocar a serviço do Senhor, eu me colocar nas mãos do Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, usa-me conforme a tua vontade. O que é que eu posso fazer, Espírito Santo, para a obra do Senhor? De que maneira eu posso contribuir com a minha vida ao Espírito Santo para que o reino de Cristo Jesus seja propagado? Eu e você, como cristãos, somos o que? Imitadores do Senhor. Paulo conclamou-nos a sermos imitadores de Jesus Cristo, assim como Ele era. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu de Cristo. Ou seja, Paulo imitava Cristo e ele transmitia Cristo aos seus discípulos. E ele entendia que nós deveríamos imitar todos ao Senhor Jesus, porque Ele é o Mestre Supremo. E diz mais, capítulo 2, verso 1, portanto, gostaria que vocês soubessem como é grande a luta que eu enfrento por causa de vocês. O apóstolo Paulo não conhecia os irmãos da igreja de Colossos, porque ele estava preso. Não conhecia eles pessoalmente. Quantos de nós não conhecemos, irmãos, pessoalmente, há muitos do que nos assistem, mas o nosso interesse justamente é o quê? É que os irmãos, nós possamos chegar ao pleno conhecimento das verdades, ao pleno conhecimento da vontade de Cristo Jesus, mesmo sem nós nos conhecermos pessoalmente ainda, ou se de repente nós não tivermos esse prazer de nos conhecermos pessoalmente, o nosso interesse é que possamos a cada dia crescermos na palavra do Senhor. Assim era o interesse de Paulo. Eu gostaria que vocês gostaria que soubesseis como é grande a luta que eu enfrento por vós, pelos que também estão em Laodiceia, que era uma outra igreja, uma outra cidade, por todos que ainda não conhecem, por todos ainda que não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, ou seja, o desejo de Paulo é que o meu e o seu coração se animem em servir ao Senhor, estando vocês unidos em amor. Esse era a essência, é a essência da igreja, do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos unidos em Cristo, unidos através do amor do Senhor. E juntos possamos, irmãos, alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento e do pleno entendimento. Só poderemos alcançar essa riqueza do pleno entendimento se nós estivermos juntos, unidos em amor, para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus. Portanto, a lição nos mostra aqui, irmãos, não somente como Paulo lutava por eles com muito esforço, uma luta intensa. E qual era essa luta intensa? Não somente o ensino, mas a oração.
Ele se desgastava também no ministério da oração, da intercessão pelos crentes, não somente de Colossos, de Laodiceia e de todos. Por quê, irmãos? Porque ele recebeu isso do Senhor Jesus Cristo. Jesus, na sua oração, que nós conhecemos como a oração sacerdotal, a oração que ele fez aos seus discípulos, que está registrada lá em João, salvo engano, capítulo 16 ou 17 do Evangelho de João, Jesus dizia assim: Pai, eu não oro somente por esses, mas por tantos quantos o Senhor ainda há de me dar. Ou seja, ele orou por mim e orou por você, e assim o apóstolo Paulo fazia, e nós devemos fazer uns pelos outros, nos desgastar em intensa intercessão, oração. Paulo estava preso, portanto não estava inerte, não estava parado, ele estava agindo, continuava a lutar com o quê? Com as armas espirituais. O apóstolo Paulo mesmo diz que as nossas armas, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós lutamos o quê? Com armas espirituais. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Esses ensinamentos errados, os sofismas que são falsas doutrinas, esse evangelho conveniente, né, que agrada os ouvidos. Como disse o apóstolo Paulo, que nos últimos dias não suportariam ouvir mais a sã doutrina, mas como tendo coceira nos ouvidos, comichões nos ouvidos, elegeriam para si mestres e doutores conforme as suas vontades, segundo as suas conveniências. E nós temos visto acontecer isso hoje, irmãos. E nós temos que nos desgastar, não somente na luta da pregação da verdade, da palavra do Senhor, mas também na oração, clamando para que o Espírito Santo toque aos corações e traga a libertação, porque Jesus, somente Ele tem o poder para nos transportar do reino das trevas para o reino de Deus, para o reino dele mesmo, de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que além dele lutar, de se esforçar, existia aqui os propósitos. O primeiro propósito era o que, irmãos? Era o encorajamento do povo. Esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, ou seja, para que o povo recebesse o encorajamento. Fortalecidos aqui no texto da palavra do Senhor é o termo traduzido de uma outra palavrinha grega que se chama parakaleo, que significa exortar, encorajar, animar. Os desafios daqueles que iniciavam a caminhada cristã se mostram árduos, assim como eu e você, que começamos uma caminhada cristã, somos atacados diuturnamente pelo inimigo das nossas almas, pelas suas doutrinas, pelos seus agentes também, pelos seus ministros maus, tentando nos desestabilizar. E um dos propósitos do apóstolo Paulo era o quê? Com a sua oração, com a sua luta, era o encorajamento do povo. Em segundo lugar, o segundo propósito de Paulo, ele ora em prol da comunhão, ou seja, para que nós estivéssemos unidos em amor, irmãos. Essa matéria, irmãos, da união é muito importante. Nós temos que entender que quando nós estamos unidos, que nós estamos fechados uns com os outros, no sentido de que nós nos fortalecemos uns aos outros. Quando um está mais enfraquecido, um está um pouco mais debilitado, os outros protegem. É como nós vemos nesses documentários dos canais aí que nos falam a respeito da natureza, dos animais selvagens. Nós vemos que quando uma manada, seja ela de elefante, seja uma manada muitas vezes aí, de qualquer que sejam os animais, né, de gnus, zebras, quando o inimigo, né, o predador vem e ataca, ou ele percebe que tem um que está mais fragilizado, que vai ficando para trás, todo o bando se une em defesa daquele que está mais fraco. Por isso que é importante eu e você vivermos unidos, porque quando nós percebemos que um ou outro está um pouco mais fraco, nós temos que nos ajuntar para o quê? Para proteger aquela vida que está mais fragilizada, porque certamente o inimigo ele vai atacar muitas vezes aquele que está mais fragilizado, aquele que está ferido, aquele que está machucado. E nós temos que entender que essa união é muito importante, por isso que um dos propósitos do Paulo é que nós estivéssemos unidos em amor, mostrando que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos lutar uns pelos outros, para que nós possamos desfrutar dessa união e assim todos nós sermos fortalecidos em Jesus.
E o terceiro e último propósito, finalizando aqui a primeira parte do nosso estudo, que Paulo ora em prol do entendimento do povo de Deus. Ou seja, para que eu e você possamos alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento. Usando aqui um parênteses, irmãos, diz que a palavra do Senhor nos fala através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, um texto muito conhecido, fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu reino, da sua palavra, das suas vontades, irmãos, entendendo que isso é a verdadeira riqueza do cristão, do crente. O apóstolo Paulo diz que somente o que através de muita oração, de muita luta, e nós temos que ter esse desejo nos nossos corações, entendermos que riqueza verdadeira é o que nós conhecemos plenamente quem é Jesus. O mistério que estava, irmãos, ocultos, conforme diz a palavra do Senhor, por gerações, por séculos, Deus então revelou a mim e a você, Jesus Cristo, que estava reservado, e diz que ele já foi morto desde antes da fundação do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, o Senhor Jesus foi nos dado, ele foi nos revelado, nós entendemos qual era a vontade de Deus o Pai para mim e para você. Nós entendemos que daquele momento que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus e o Senhor então nos sinaliza qual era a sua vontade em relação a mim e a você que somos servos do Senhor. E se você que ainda não é servo do Senhor, que você não fez esse propósito, que você possa sentir no seu coração o amor de Jesus Cristo derramado por você na cruz do Calvário e de hoje em diante você possa dizer: Senhor, eu também quero ser esse servo, eu também quero ser esse ministro, eu também quero lutar em favor do seu reino, eu também quero me desgastar em oração e também em batalha para que o seu reino seja difundido por muitas e muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ora em prol do entendimento do povo de Deus, para que alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento. A igreja do Senhor não deve ficar à margem do saber, ao contrário, deve buscar o conhecimento acerca de Cristo e a segurança contra os enganos e sutilezas dos falsos mestres. Irmãos, muitas coisas têm se levantado nesses últimos dias, e eu e você estamos sendo confrontados, a verdade está sendo colocada em xeque. As pessoas muitas vezes têm tentado colocar que não existe mais uma verdade plena e absoluta. As verdades são as verdades que eu e você entendemos. Essa é a doutrina, a pregação que tem se pregado por aí hoje. As pessoas têm negado os absolutos, as verdades absolutas. Mas eu e você, como nós vamos confrontar o erro, como nós vamos confrontar a mentira? Nós só podemos confrontar o erro e a mentira através do poder de Deus e da busca do pleno conhecimento da verdade, da palavra do Senhor. Assim nós estaremos preparados, irmãos, e poderemos então combater com segurança os enganos, as sutilezas dos falsos mestres. Pois bem, mediante ao estudo que até aqui nós acabamos de fazer, irmãos, possamos então agora colocar essas verdades em prática nas nossas vidas. E a segunda parte da nossa lição, resumindo aqui a quinta e a sexta pergunta, diz aqui o primeiro item do nosso segundo tópico: em prol da firmeza do próximo, seja um encorajador. E o segundo item fala que em prol da firmeza do próximo, seja um intercessor. Que eu e você, irmãos, possamos ter no nosso coração esse desejo de sermos um encorajador dos nossos irmãos. Pessoas que não medem esforços e que lutam diuturnamente para o bem dos nossos irmãos. Que possamos ser esses ministros do Evangelho, não pensando no status, na posição dos ministérios que nos são colocados e nos são delegados, mas que nós possamos entender que se Deus tem nos dado os seus ministérios, para que nós possamos ser os seus ministros, nós temos que entender que devemos ser os seus servos, os seus diáconos, aqueles que servem a outras pessoas, e nos desgastar neste serviço. Portanto, também como um ministro, como um diácono, como um servo do Senhor, você possa também ser um intercessor, aquele que se desgasta na oração, aquele que se desgasta
pelo bem do próximo. Se você de repente não pode fazer algo pessoalmente por uma pessoa que você ainda nem conhece, de repente você ouve dizer, mas você pode dobrar o seu joelho e lutar com as armas espirituais de Deus. Você pode lutar na esfera espiritual, buscando o favor de Deus por aquele irmão ou irmã através da sua oração, da sua petição. Paulo nutria a preocupação de tornar a igreja de Cristo madura na fé, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para cumprir com esse propósito, além de advertir e ensinar a igreja, ele também intercedia a Deus em favor dela. E isso que significa a expressão: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. O apóstolo estava preso e mesmo distante fisicamente, como nós muitas vezes estamos hoje, irmãos, por causa da pandemia que nos afastou. Graças a Deus estamos voltando gradativamente a esse contato físico, aos cultos presenciais, mas ainda não estamos totalmente juntos novamente por conta dessa pandemia que assolou a humanidade. Mas nós temos uma arma poderosa, as nossas orações, que nos ligam de maneira espiritual, que nos conectam uns aos outros e também nos conecta a Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. E o nosso desafio para esta semana, o desafio missional, ou seja, o nosso desafio como missionário, como ministro do Senhor, servo do Senhor, é justamente refletirmos sobre como eu e você podemos ajudar o nosso próximo a se manter firme no Evangelho. Pense em alguém que está precisando de um apoio, aproxime-se dessa pessoa, proponha-se a servi-la. De repente, o que ela precisa é de uma visita, de uma palavra de ânimo, de uma oração, de um conselho. Então, faça isso. Proponha-se a estar ajudando o seu irmão, a sua irmã. Proponha-se a ser um servo do Senhor. Amém? Oremos também pelos nossos irmãos, por aqueles que estão sofrendo. Temos aqui alguns países que sofrem perseguições tremendas. E nessa semana possamos estar orando pela Eritreia. É um país da África que os cristãos lá têm sido perseguidos de uma maneira muito feroz, sendo muitas vezes até mesmo presos por amor a Jesus, tendo que cultuar ao Senhor escondidos muitas vezes. E se são descobertos, muitas vezes são levados presos, sem direitos, irmãos. Vamos orar por esses cristãos também. Amém? Que Deus nos abençoe